E para isso, para sintetizar, vou falar para vocês sobre essas reações enzimáticas. Como que acontece essa reação enzimática? Ela pode ser representada dessa forma, ó. Enzima que vai se ligar no substrato, que é a substância que vai ser degradada. Quando essas duas substâncias elas se unem, a gente chama um mecanismo chamado de enzima-substrato, um processo. Tá? E depois, no final, a gente vai ter a enzima e um produto, não mais o substrato. O substrato vai ser dividido num produto. Tá? E aqui representado na forma de desenho, ó, a gente tem a enzima, substrato, forma o complexo enzima-substrato, e no final a gente tem a enzima formando os produtos. Esse local onde tem o encaixe da enzima a gente chama de sítio ativo, é o sítio ativo da enzima, o local onde encaixa o substrato na enzima, também é importante. As enzimas, elas também sofrem com alterações no ambiente, mudanças de temperatura, mudanças de pH, e a gente vai ver que as enzimas elas têm uma faixa onde ela trabalha em maior atividade, que a gente chama de atividade enzimática. Tá? Então, ó, efeitos do pH e da temperatura em uma enzima. Vamos ver através de um gráfico como que funciona isso. Primeira coisa, o gráfico ele vai funcionar da seguinte forma. Desse eixo, a gente tem a atividade relativa, ou seja, como que essa enzima está se comportando, como que ela está agindo. Então, indo de 0 até 1, né, ou 10. Aqui a gente tem o pH, indo de 2 até 12. Então, lembrando que pH, quanto mais baixo, mais ácida é a substância, e acima de 7, quanto mais alto, é básica, esse meio, né, esse ambiente. Então, um ambiente ácido, um ambiente básico. 7 a gente chama de um ambiente neutro. Vamos analisar, então, algumas enzimas. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Amilase. Amilase é uma enzima que degrada amido. Amido que é encontrado no milho, no arroz, na batata. Então, é uma enzima específica para degradar amido. Amilase a gente tem na nossa saliva. Então, a saliva que a gente produz na boca, na digestão, ela já contém essa amilase. E a amilase, ela precisa de um pH, onde a atividade dela está mais desenvolvida possível, uma atividade mais intensa, uma atividade intensa, que é o pH 7, que a gente chama de pH neutro. Então, ó, quando está no pH 7, a amilase está em grande atividade. A pepsina é um tipo de enzima que degrada proteínas. E o pH dela, ótimo, é 2. Ou seja, um pH bem ácido. Seria aqui, a curva maior seria nessa relação aqui do 2, onde ela tem mais atividade. Onde que é encontrada essa enzima no nosso organismo? No estômago. E o estômago é exatamente o local onde tem ácido clorídrico, onde tem uma substância ácida, é um ambiente altamente ácido. E essa enzima ela vai funcionar só nesse ambiente ácido. Da composição desse ambiente, por exemplo, quando a gente toma bicarbonato, quando toma sorrisal, você muda a composição, a degradação de proteína ela pode ficar comprometida. Por isso que a gente não pode fazer uso prolongado desses tipos de substâncias e medicamentos. Então, nesse gráfico aqui, o pH ótimo, olha, ele está mais do que 7 um pouquinho, quase 8. Ó, é a fase onde a enzima está em maior atividade. Se tiver muito ácido, ela tem pouca atividade. Se tiver muito básico, ela também tem pouca atividade. Então dá para a gente poder analisar através de um gráfico essa atividade enzimática. Continuando aqui, agora sobre temperatura, também é a mesma coisa. Ó. Temperatura, atividade da enzima na reação. E aqui é a temperatura, vai de 0 até 60 graus Celsius. Então, essa enzima, por exemplo, qual que é a temperatura onde ela tem maior atividade? Só de olhar no gráfico já dá para a gente ver, ó. 30 graus. 30 graus é o pico de atividade, a atividade máxima que essa enzima ela vai se desenvolver. Se a gente abaixar a temperatura, a gente não tem uma ativação 100% dessa enzima. E se a gente aumentar a temperatura, a gente vai ter uma coisa chamada de desativação ou desnaturação, que foi o que a gente viu com o ovo, quando a gente frita o ovo. Aumenta a temperatura, ela é desativada, perde a função. Tá? Então, a gente chama isso de temperatura ótima. Aí olha alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Ó. Peixes árticos.
ou seja, peixes que vivem em ambientes frios, com temperatura muito baixa, temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, esses peixes, dentro do organismo deles, têm enzimas que vão trabalhar nessa temperatura. Se você pega um peixe ártico desse e traz para um ambiente temperado, como aqui nas praias do Brasil, ele vai morrer, ele não consegue sobreviver, porque as enzimas vão parar de funcionar. Então não dá para a gente poder. Tem peixes que são adaptados àquele ambiente, ele vai conseguir viver somente naquele ambiente. Bactérias e algas em fontes termais. O que são fontes termais? São fontes de temperatura elevada, perto de vulcões, aquelas fontes que têm um aquecimento natural. A temperatura ótima das proteínas vão ser de 40 graus Celsius. Então, se tiver um ambiente mais frio, ela não consegue sobreviver, ela está adaptada só àquele tipo de temperatura. E a desnaturação de qualquer tipo de proteína vai acontecer toda vez que você aumentar 50 graus Celsius. Aí eu vou lembrar um pouquinho para vocês. O nosso organismo, nós somos classificados como seres homeotérmicos ou endotérmicos. O que significa isso? A nossa temperatura interna ela não varia de acordo com o ambiente. É uma temperatura fixa, que vai aí de 36,5 a 37 graus. 37 é uma temperatura boa interna. Pode estar frio, pode estar calor, que essa temperatura ela é mantida. A não ser se o seu organismo for exposto, por exemplo, a um ambiente muito gelado durante muito tempo. Você caiu numa água muito gelada e vai ficar ali durante muito tempo. O que vai começar a acontecer? A temperatura interna também ela pode abaixar. Da mesma forma que você pode estar num estado de febre. Febre é uma defesa natural do nosso organismo contra outros tipos de micro-organismos. Então você está num estado de febre. Se esse estado de febre for prolongado, várias enzimas elas começam a ser desativadas. Da mesma forma que quando você está num ambiente muito gelado, várias enzimas também podem ser desativadas e você pode morrer, pode levar à morte. Então, é importante a gente saber relacionar essa questão tanto de temperatura e pH, mudando que as proteínas elas vão ser alteradas também, ok? Ainda falando sobre proteínas, é um pouco extenso esse assunto das proteínas porque elas são muito variadas, elas têm funções muito variadas, tá? Então é importante a gente destacar bastante isso sobre as proteínas. A gente vai falar um pouquinho então sobre as proteínas de defesa, que são os anticorpos. Proteínas que são produzidas por células chamadas de linfócitos B, células que tem no nosso sangue, tá? Que fazem parte do sistema imunológico, que conseguem produzir esses anticorpos. Qual é a função dessas proteínas? As proteínas elas vão reconhecer uma substância estranha, que pode ser um vírus, uma bactéria, uma estrutura da bactéria, uma estrutura do vírus, vão reconhecer, identificar e vão neutralizar aquele organismo estranho. Neutralizar para o seu organismo conseguir eliminar. Então, isso que eu falei para vocês de corpo estranho, bactéria, vírus, estrutura, a gente chama de antígeno. Então, antígeno é qualquer substância estranha no nosso organismo. Substância estranha que entrou, a gente chama de antígeno. E esse antígeno ele é capaz de levar a uma reação do sistema imunológico. Então, quando um antígeno encontra os anticorpos, entra no estado que a gente chama de neutralização ou aglutinação. Então, nessa foto aqui eu tenho representado, anticorpo ele sempre tem esse formato, ele parece um Y, tá? Anticorpo. Por que está em cores diferentes? São anticorpos diferentes que vão se ligar a antígenos diferentes. A gente pode ver também, o finalzinho dele é bem diferente. Aqui eu tenho um quadrado, aqui tem tipo um triângulo e aqui tipo bolinha. Então, esse antígeno ele vai se ligar, o anticorpo ele vai se ligar ao antígeno específico. A gente pode ver aqui, que esse anticorpo ele só liga aqui, esse anticorpo ele só liga aqui, da mesma forma que esse anticorpo só vai conseguir se ligar aqui. Por que a gente está falando sobre isso, esse antígeno? O nosso organismo ele é muito exato. Então, quando entra um antígeno, vamos supor, o vírus influenza, que é o vírus da gripe comum. Entrou o vírus da gripe. O seu organismo ele começa uma reação para combater aquele vírus. Tá? E essa reação ela pode gerar a formação de anticorpos.
e esses anticorpos eles vão ser específicos para o vírus influenza. Tá? E quando a gente fala sobre esses vírus, a gente vai falar daqui a pouco, tem duas formas diferentes. Ou você tem contato com esse vírus pela primeira vez, onde o seu organismo vai produzir os anticorpos pela primeira vez, ou você já foi exposto àquele organismo e você tem uma formação de anticorpos pela segunda vez, que a gente chama de células de memórias, que são produzidas, células de memória, que são produzidas para poder combater aquele vírus que entrou no seu organismo. Mas vamos continuar aqui. Então, organismo imunizado. O que é um organismo imunizado que a gente fala? O organismo imunizado é aquele organismo que já teve contato pela primeira vez com um antígeno. Então, após o primeiro contato com o antígeno, a gente fala que o organismo ele foi imunizado. Aqui eu trouxe para vocês duas doenças, cachumba e sarampo. Tanto a cachumba, que dá uma inflamação nos gânglios aqui, e quanto o sarampo, também um outro tipo de doença, as duas doenças são causadas por vírus. Então, existe o vírus da cachumba e existe o vírus do sarampo. Então, quando entra esse vírus pela primeira vez no seu organismo, o seu organismo ele vai demorar um tempo para ele se livrar da doença, mas ele vai criar um exército com várias células, vários anticorpos específicos para a cachumba. Então, a próxima vez que você tiver contato com esse vírus, o seu organismo já vai estar mais preparado. E a mesma coisa é o sarampo. Então, vocês vão falar assim, então o organismo ele só se torna imunizado quando a gente fica doente? Não. Os cientistas conseguiram criar uma coisa que a gente chama de vacina. E vacina é o quê? Uma prevenção. Você recebe uma dosagem pequena do vírus ou uma parte do vírus que vai levar o seu corpo a produzir os anticorpos e os anticorpos vão atacar aquele vírus quando você tiver contato, sem você ficar doente. Às vezes pode dar uma reação leve, mas é uma coisa que nem se compara à doença em si.